Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor caminha conosco. Mesmo quando acontecem retrocessos, acontecem passos falsos, mesmo quando não conseguimos corresponder, mesmo nas nossas misérias, o Senhor caminha conosco, sempre pronto a nos levantar, a tirar um bem maior de tudo. Esse é o sentimento que vem no meu coração. Você que está vivendo uma situação difícil, situação que te desanimou, saiba que o Senhor tira um bem maior de tudo, até dessa situação, até desse erro. Confia em Deus. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o nosso amigo. O Senhor caminha conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não, eu quero uma resposta mais forte aqui da bancada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais café, produção, mais café. Que isso, gente? Já tá frio, se vocês responderem desse jeito. Vamos lá, então. Provérbios, capítulo 1, aliás, versículo 7. Provérbios 1, capítulo 7. Olha, eu vou dizer para ti. É um versículo, mas eu vou dizer sem demagogia. Se eu tivesse 6 dias para pegar sobre esse versículo, seria pouco. Porque é de uma profundidade fora do comum. Como eu já disse, eu sou apaixonado pelos livros sapienciais, né? Que é essa seção da Bíblia que fala dessas sentenças ordinárias, assim, de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabedoria e disciplina, os tolos a desprezam. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio, em outras traduções, da sabedoria. Sabedoria e disciplina, os tolos as desprezam. Veja bem, a palavra está dizendo que o temor do Senhor, nós vamos entender o que quer dizer o temor do Senhor, tá? Não é esse medo ordinário que a gente está acostumado a lidar, né? O medo de uma coisa, uma fobia, não. O temor é muito mais do que o medo, eu vou explicar sobre isso. É o princípio da sabedoria. E você sabe qual que é o antônimo, né, o avesso da sabedoria no livro de Provérbios? É a loucura. É aquilo que é chamado, traduzido muitas vezes como insensatez, né? O insensato ou o nécio. O nécio, o insensato, o louco, ele despreza a sabedoria. E quem quer ser sábio precisa temer a Deus. É o princípio da sabedoria. E o que a sabedoria nos dá? Ela nos ensina a compreender a vida bem. A sabedoria nos ensina a aprender, nos dá a condição de aprender com as nossas experiências, com os erros, com os acertos. A sabedoria nos ajuda a discernir bem e a tomar decisões mais sábias. Tem muita gente que não progride, que não é feliz, que não melhora, que não supera fraquezas, que não progride em muitas áreas da vida porque não tem sabedoria, não escolhe com sabedoria. Então nós queremos sabedoria, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, bom. Sim. Se nós queremos sabedoria, nós precisamos saber que o princípio da sabedoria é o temer a Deus. E essa palavra princípio na Bíblia, ela é muito importante. Como que a Bíblia começa, gente? Quais são as 3 primeiras palavras da Bíblia? No original hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio Deus disse, faça-se. O princípio é a gênese de tudo. É o que sustenta o que vem depois. Então a palavra está dizendo, o princípio da sabedoria, o início, a fonte, o fundamento da sabedoria é o temor de Deus. E o que é temer a Deus? Mais uma vez eu digo, não estou falando daquele medo ordinário, eu tenho medo de aranha, né? Tem gente, eu tenho uma irmã, não vou dizer qual, que deve estar assistindo, mas que viu um pernilongo, às vezes, uma aranha daquelas pernas finas, sabe aquelas aranhas que você olha para ela, ela morre, e fazia um escândalo. Às vezes aquela borboleta, tem uma borboleta mais feiona, esqueci o nome da borboleta, né? Sei lá. E nossa, mas fazia um escândalo. Quando a gente era criança, falava, meu Deus do céu, o que ela viu, né? Assombração? Não, era uma aranha perna fina. Então não estou falando desse medo, tá? Esse medo que às vezes a gente tem, né? Tem gente que tem medos tolos, né? Medo de escuro, medo de barata, medo não sei do que, né? Pô, se fosse um dinossauro, é uma barata. Você pode pisar na barata, enfim. Não estou falando deste medo, né? O temor de Deus. Sabe por quê? Porque existe um erro, assim, uma confusão na tradução. Porque a palavra aqui, temor, no original do grego era a palavra phobos ou phobos, de onde vem a palavra fobia, né? Phobos ou phobos. A palavra phobos ou phobos, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: um medo,
né? Um medo concreto, ou um respeito, uma reverência. Essas eram as duas possíveis traduções da palavra, no grego original, com o qual esse livro foi escrito, com o qual a Bíblia foi escrita, né? Na versão dos 70, né? Da Bíblia dos 70. Então, veja bem. Então, quando está falando o temor de Deus é o princípio da sabedoria, não está falando só do medo, mas está falando, esse temor é uma reverência, é um respeito profundo para com Deus. E por temê-lo, por ter um respeito profundo, por ter uma reverência, eu muitas vezes, antes de tomar uma escolha, de fazer uma escolha, de tomar uma atitude, eu penso, isso agrada ou desagrada a Deus? E por respeito eu me abstenho daquilo que desagrada a Deus. Santo Tomás de Aquino explica que tem dois caminhos para o temor de Deus, né? Na Suma Teológica. O primeiro é o temor servil, que é aquele medo do inferno, que é um temor que não é imperfeito, mas é válido, dizia Santo Tomás. E tem o temor que é o temor filial, ou seja, eu temo a Deus, eu respeito, não porque eu tenho medo somente de ir para o inferno, mas porque eu amo tanto, eu sei que Ele é tão bom, eu sei que Ele tem tantas coisas maravilhosas para mim, eu sei que Ele é um amigo que caminha comigo, como a Salete cantou, então por isso eu não quero ofendê-lo, eu tenho um temor filial, um respeito profundo para com Ele, eu não quero ofendê-lo, sabe? Porque eu o respeito profundamente. Então, esse temor, esse respeito profundo é o princípio da sabedoria. Quem não tem esse respeito profundo para com Deus, quem não tem essa reverência para com Deus, não tem sabedoria, não terá condições de fazer escolhas sábias na sua vida, escolhas inteligentes. Porque tudo tem a ver com a escolha que você faz hoje. Você faz a escolha faz você. Tem gente que fala, ai padre, eu estou doente, mas presta atenção no que você anda comendo. Comida não voa, né? Ela não entra na sua boca assim, nenhum hambúrguer com 38 na sua cabeça, me coma senão eu te mato. Não, você está escolhendo o que você vai comer. E se você está escolhendo comer tranqueira, talvez você vai ter um infarto por suas escolhas. É simples assim. Às vezes a gente tem a mania de culpar o universo, né? A culpa é do universo. Não, a culpa é sua, a culpa é minha. A gente tem que se responsabilizar. O que eu escolho comer? O que eu escolho sentir? O que eu escolho assistir? O que eu escolho falar? São escolhas, são plantio que vai gerar uma colheita, sabe? Então, quando você tem esse temor de Deus, esse respeito, você faz escolhas melhores. Quem respeita a Deus, zela pela sua própria vida, porque sabe que a vida não é sua, ela é um dom de Deus. Quem tem respeito para com Deus, zela com a saúde, zela com a espiritualidade, não fica sem rezar, não assiste qualquer coisa, sabe? E aqui eu não estou falando de uma ingenuidade, porque tem gente que pela sua própria história tem uma inocência, né? Não é o meu caso, não é o caso de muita gente por aí que já teve uma história atrapalhada antes de Cristo, como a Val falou do meu testemunho aí, né? Não é só essa inocência, porque às vezes a pessoa é inocente, não é nem temor de Deus, ela não tem noção, e graças a Deus que é até bom, existem inocências que são maravilhosas, continue assim. Mas mesmo a pessoa que já viveu muitas experiências difíceis na vida, escolhas ruins, com droga, com tantas outras coisas como eu vivi, a pessoa ela entende quem é Deus, ela entende quem ela é, e ela começa a fazer escolhas diferentes, ou lutar contra tendências por respeito, por reverência, por um amor profundo para com Deus. Ele é o meu Pai, eu não quero ofendê-lo, sabe? Essa precisa ser a mola motriz, a força motriz do nosso temor, do nosso respeito, da nossa reverência para com Deus. Quem tem temor de Deus, gente, respeita o sagrado. Quem tem temor de Deus não faz piada com religião, não faz piada com padre, não brinca com as coisas sagradas. Eu fico admirado, né, quando você vê as pessoas mais antigas, né? O respeito que elas têm, por exemplo, quando elas veem um padre. Às vezes a pessoa nem é uma pessoa que tem um comportamento exemplar do ponto de vista da moral, das virtudes. Mas chega um padre, chega alguém, a pessoa, os senhores antigos, eles tiram o chapéu, né? Eles conversam, eles falam, nossa, você é padre. Não quer saber se você é um bom padre ou se você talvez não esteja sendo um bom padre. Eles têm um respeito, né? Por quê? Porque aquele ali representa o sagrado, representa Deus. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessas mais antigas, com essa formação mais clássica, desprezarem assim, deliberadamente o sagrado, as coisas de Deus, né? Agora tem pessoas que falam das coisas de Deus, da lei de Deus, como se estivesse falando assim de hambúrguer, como se estivesse falando de jogo de futebol, como se estivesse falando de política. Não, a gente precisa ter respeito
para com os representantes do sagrado de Deus, para com os missionários, para com os padres, para com a igreja, para com aquilo que é oração, aquilo que é sagrado. Respeito. E você sabe que o medo também, estou falando do temor como respeito, como reverência, mas eu vou falar do temor também como medo. Você sabia que o medo, quem aqui já sentiu o medo? Levanta a mão, que não seja de aranha perna fina, né? Eu já senti também. Você sabia que o medo, escorpião, você tem medo, Salete? Claro. Na minha casa aparece de vez em quando os visitantes. Minha casa, o fundo da minha casa, gente, meus vizinhos são maravilhosos, é o cemitério. Ninguém tem funk, está de madrugada, é sossegado. Mas vem escorpião de lá. Você sabia que o medo é uma das maiores bênçãos da vida da gente? O medo é uma das maiores bênçãos. Por quê? Porque quando você tem medo, né, o sistema simpático do seu cérebro, que não é nada simpático, né, o sistema que lida com essas emoções, ele vai mandar um recado, ele vai injetar alguns hormônios, como adrenalina, cortisol, e vai deixar você alerta. Então, se você tem medo, por exemplo, a criança que tem medo, ela não vai colocar a mão no fogo, lá no olheiro do fogão, mas se ela não tem medo, você sabe que ela vai colocar. Você tem medo, então você é prudente. Você não dirige a 200 por hora, você não coloca a mão num buraco se você não sabe o que tem, talvez tenha um escorpião lá, uma cobra. Você sabia, eu estava lendo uma pesquisa ontem que falava que o medo está ligado à preservação da espécie. Né? Que à medida que o homem primata as pessoas... Autodefesa, é isso mesmo? Não, por exemplo, o homem primata, ele começou a enfrentar um tigre dente de sabre. Aí depois ele viu que o tigre ia matá-lo, ele fugia quando o tigre aparecia, ele tinha medo, o medo o protegia. Você está entendendo? O medo te protege. Se você tem medo, você não coloca a mão no fogo, você sabe que queima. Um exemplo básico disso que eu lia na entrevista ontem, na matéria, é que muitos terroristas, por exemplo, lá do Oriente Médio, quando eles vão fazer um atentado e se matar, e que matar um monte de gente, eles tomam um tipo de droga que tira todo tipo de medo. Porque daí eles não estão nem aí, eles explodem. Mas se a pessoa tem medo, ela vai pensar 5 vezes antes de soltar uma bomba e se explodir, e explodir mais 300 pessoas. A pessoa que tem medo, ela não vai correr demais, ela não vai fazer uma ultrapassagem perigosa. E quem mais morre no trânsito é esses imprudentes que não têm medo, né? Eu era assim, graças a Deus, depois da conversão, Jesus mudou. Então é um medo bom, né? Não, esse é o medo é bom. A ansiedade não é boa, porque a ansiedade não é um medo. A ansiedade é esse sistema de alerta do cérebro ligado sem motivo. Você está entendendo? Imagina, se você está sempre com medo de uma cobra, se você mora num lugar que não tem cobra. Isso é insanidade, isso é ansiedade, isso é fobia. Isso precisa ser tratado por um especialista. Mas o medo em si, ele é um instinto. Gente, tudo que Deus colocou no nosso organismo tem um porquê. Ele faz parte da constituição orgânica do nosso organismo, para nos proteger. Mais uma vez eu digo, a criança que colocou a mão no fogo, ela vai ter medo depois daquilo. E ela não vai colocar novamente a mão no fogo, porque ela viu que queima. Então o medo te protege. O medo existe dentro da gente para nos proteger. Ele está associado à preservação da espécie, como eu disse. Nós chegamos aqui como seres humanos porque nós vimos que tem coisas que a gente tem que evitar. Você está entendendo? Então existe esse instinto do medo, que ele é importante, ele é uma bênção. Não é? O medo te preserva. O medo, por exemplo, a pessoa era até imprudente, dirigia muito rápido, nasceu o filho, o cara que andava 140 começa a andar 100. Opa, tem um serzinho lá em casa agora que depende de mim, né? Então, é uma prudência que vai gerando o medo. Então, nesse sentido, o medo é muito positivo. E aqui, por que o padre está abrindo essa janela? Para fazer analogia com o temor de Deus. Porque, nesse sentido, o medo, que não é um medo, né? O temor eu já disse que é reverência, que é respeito, mas eu também quero trazer aqui o conceito de medo para essa reflexão. Ele também vai nos proteger. Por quê? Porque, como dizia Santo Tomás, o temor servil, que é o medo do inferno, ele é imperfeito, mas ele tem o seu lugar, dizia Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque eu não quero queimar no inferno. Então, eu entendo que eu não vou fazer isso, porque isso pode gerar uma consequência ruim. Eu posso cair na desgraça do pecado mortal, eu posso perder a amizade com Deus, e isso eu não quero. Então, o medo que Deus coloca em você, ele é protetivo. Ele te protege. A gente tem que ter medo, a gente tem que ter temor. Medo, temor, respeito, reverência para com Deus, óbvio, como eu já expliquei, mas também medo de ofender a Deus. Medo de perder a amizade com Ele, porque o pecado mortal nos coloca num estado constante de inimizade com Deus. Você está entendendo? Então eu preciso ter medo das tentações, no sentido assim, de não brincar com elas, né? Como dizia São Felipe Neri, quem vence a tentação contra a pureza é aquele que foge da tentação. Contra a pureza, né? Que foge da impureza.
Você tem que fugir. Então você tem medo. Eu não vou me expor a esse risco. Eu não vou me expor ao risco de dirigir perigosamente. Eu não vou me expor ao risco. Eu tenho que ter medo do pecado, eu tenho que ter medo desse mundo. Não medo no sentido de fobia, de doença. Você está me entendendo, né? Eu acho que eu já me fiz entender. Sim ou não? Já entenderam? Sim. Então tá bom. Não é a doença, a fobia. A fobia é um medo que não tem porquê. A ansiedade, o transtorno é um medo que não tem razão de ser. Se você, ai padre, eu estou ansioso, por quê? Porque tem 2 jararacas atrás de mim. Não, você não está ansioso, você está com medo e corre. Você tem um motivo de estar ansioso, né? Não é uma ansiedade. A ansiedade é quando você dorme achando que vai cair uma bomba atômica no seu quarto, sendo que o Brasil nem em guerra está. Né? Isso é ansiedade. É uma coisa imaginária, fictícia, desculpa. A sua ficção mental, a sua inventividade criou. Então, esse medo de ofender a Deus, agora eu estou falando a palavra medo mesmo, ele é benéfico. Porque, veja bem, Deus não é seu amigão, tá? Deus é um amigão, né? Buddy Christ, que eles falaram nos Estados Unidos, o Cristo camarada, né? Não, ele é teu amigo, sim, mas ele não é teu amigão. Ele hoje é nosso amigo, Senhor misericordioso, mas o dia que nós morremos, ele vai ser o nosso juiz. Sabia disso? Isso é bíblico, eu não posso amaciar nesse sentido, né? Posso criar um enredo fictício e mentiroso para te enganar, ou para, talvez, acariciar, né, suas fraquezas. Não. Ele é nosso amigo, mas ele é nosso Senhor, tá? Ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, claro, temos fraquezas, limites, levantemos, se caímos, busquemos nos redimir, recomecemos, mas respeitemos o Senhor. Ele não é um amigão como aquele amigão com o qual você sai, com o qual você vai tomar um café. Ele é o teu amigo para todas as horas, mas ele também é o Criador do céu e da terra. Santo Tomás dizia que esse precisa ser o fundamento também, sabe, do nosso temor a Deus. E se eu pudesse definir aqui numa palavra o temor de Deus, eu definiria da seguinte forma: temer a Deus é colocar Deus e sua lei no centro da minha vida. Temer a Deus é colocar Deus e sua lei no centro da minha vida. Ela é a baliza, a sua lei, a sua vontade, a sua palavra é a baliza, é a bússola que dirige as minhas escolhas, que dirige a minha vida. Isso é o temor de Deus. Padre, mas eu não consegui por uma fraqueza. Tudo bem, a sua fraqueza não te define, recomeça. Padre, mas eu tenho deixado o meu pior me dominar. Luta, meu irmão. A vida é uma luta, essa vida sobre a terra é uma luta. Como rezamos na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas, né? Outra definição de temor de Deus é colocar Deus e sua lei no centro da sua vida. Outra definição, e essa aqui eu tirei do livro de Provérbios mesmo. O que é temer a Deus? É, em primeiro lugar, amar o que Deus ama. Em segundo lugar, odiar o que Deus odeia. Eu estou usando 2 direções, você está vendo aqui, né? Estou apontando, você que está pela rádio não está vendo. O padre está apontando para a esquerda e depois para a direita. Temer a Deus é amar o que Deus ama. Temer a Deus é odiar o que Deus odeia. Padre, Deus odeia? No livro de Provérbios, capítulo 16, está escrito que Deus odeia. E o que Deus odeia? Deus não odeia o pecador. Claro, é uma palavra, né, retórica, mas Deus odeia algumas atitudes. Então eu vou começar pelo negativo. O que Deus odeia? Provérbios, não precisa abrir. Eu tinha falado do capítulo 16, na verdade é capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Está escrito aqui o que Deus odeia. Começa assim o versículo: 6 coisas Deus odeia, uma 7ª ele abomina. Isso é chamado de hebraísmo, né? É uma maneira poética do escritor judeu se expressar. Mas 6 coisas Deus odeia, uma 7ª ele abomina. O que Deus odeia? Vamos aprender juntos aqui. Porque temer a Deus é odiar o que ele odeia. Primeira coisa, Deus odeia o orgulho, os olhos orgulhosos. Provérbios 6, do 16 ao 19. Não precisa abrir, estou só citando. Ele odeia o orgulho. A pessoa que se acha superior aos outros. A pessoa que fala muito mal dos outros, no fundo é uma orgulhosa. A pessoa que está assistindo, vai lá na missa para ver. Não, olha, o padre não foi bem não, a homilia hoje. Não, a toalha do altar estava torta, o violão estava desafinado. Meu amigo, quem é você? Você é o juiz do universo, né? É interessante, eu brinco que quando a gente é seminarista, a gente olha muito para os padres e vai fazendo, falando, aquele lá pregou bem, aquele pregou mal, a túnica de um está amassada. Até você se tornar padre e ver o quanto é difícil.
você pregar, até você se tornar querer cantar e ver o quanto que é difícil cantar de manhã, né? A voz nesse frio, nessa LED. Aí você começa a respeitar, né? Mas o orgulhoso não, ele define, aquele está errado. Quem mais critica é quem menos faz, você percebeu? Quem menos faz. Orgulho. Deus odeia o orgulho, os olhos orgulhosos. Aquele que não aceita a correção, que não sabe aprender com ninguém, que é o super-homem, a super-mulher, Mulher Maravilha, né? Está sempre pronto. Orgulho, que não sabe pedir ajuda, que se julga superior, que não perdoa. Quem não perdoa mesmo, no fundo, a raiz da dificuldade para perdoar é o orgulho. Porque a pessoa ela se acha tão grande, tão boa, tão poderosa, tão santíssima, imaculada, elevada ao 5º grau da potência angélica. Eu vou perdoar? Como ele pode fazer isso comigo? Tão poderoso, santo, imaculado. Menos. Deixa ser orgulho. Quem entende a miséria que é, não vou nem falar o que eu pensei, né? Pensando em mim mesmo, perdoa com mais facilidade, porque sabe o tamanho do pecado que tem em si, os limites, as fraquezas. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, que se acha um super-homem, no fundo, só falta uma coisa para essa pessoa: autoconhecimento. A pessoa é tão incompetente que não tem capacidade nem de entender a própria miséria, o abismo da própria fraqueza, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Deus odeia o orgulho. Segunda coisa que Deus odeia, ainda em Provérbios 6, do 16 ao 19. A língua mentirosa. Não tem mentirinha nem mentirona. A língua mentirosa Deus odeia. Está escrito na Bíblia. Não está falando que Deus odeia a pessoa que mente. Deus odeia o pecado, não o pecador, né? A língua mentirosa. Terceira coisa que Deus odeia: as mãos que derramam sangue inocente, os violentos. Não tem justificativa para fazer violência, para matar, sabe? Deus odeia isso. Temer a Deus é odiar o que Ele odeia. Quarta realidade que Deus odeia: o coração que faz planos perversos. A pessoa que está sempre premeditando o mal, está estudando o comportamento do outro para descobrir qual que é a fraqueza e então falar uma coisa para deixar o outro numa situação ruim, destruir o outro, né? Tem gente que é assim, tem uma personalidade mais forte, e tem gente que tem uma personalidade mais fraca, mais delicada, né? Mais ali lúdica, que se machuca mais, que se preocupa com a opinião dos outros. Aí vem alguém lá, percebe isso e fica usando isso para destruir a pessoa, para falar mal, para dominar, né? A dominação afetiva, emocional. Deus odeia o coração que faz planos perversos, que fica premeditando o mal, buscando a fraqueza dos outros para derrubá-los, não é? Se você não pode ajudar, não atrapalhe, meu irmão. Você não tem disposição de abençoar a pessoa? Não amaldiçoe. Quinta coisa que Deus odeia: os pés que se apressam para fazer o mal. A pessoa que está sempre buscando uma ocasião para pecar. Está sempre buscando uma ocasião para desobedecer a Deus, para desagradar, né? Sexta coisa que Deus odeia: a testemunha falsa que profere mentiras. Falso testemunho. Gente, isso é um pecado gravíssimo. Quanta gente comete falso testemunho, sabe? Por julgamento. Aí eu ouvi, eu acho que é isso. Você tem certeza? Se não tem certeza, desculpa a sinceridade, fica quieto. Xarapa. Fica quieto. Eu vi o jeito, você viu o jeito que a pessoa olhou para a outra? Mas, gente, olhar, às vezes a pessoa tem gente que é desligada. Você não julga uma pessoa por algo que você não tem matéria. Se não tem matéria, esse é o princípio jurídico do direito. Você não vai condenar ninguém sem a pessoa poder se defender e sem ter matéria de delito, sem ter matéria de transgressão ali do direito, da lei, da jurisprudência. Então, falso testemunho, Deus odeia. Agora, vocês lembram que o versículo dizia: tem 6 coisas que Deus odeia, 7ª que Ele abomina. Vamos ver qual que é a 7ª. Porque abominar, meu amigo, é mais do que odiar. Abominar-se é cortar o relacionamento totalmente. Não quero ver você, some da minha frente. Qual é a 7ª coisa que Deus abomina? O coração a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Olha só. O bicho pegou. A pessoa que semeia contenda, que causa divisão, Deus abomina. Muitas vezes a gente causa divisão por orgulho, por inveja, por ciúme. A gente tem inveja da pessoa e não sabe colocar. A gente vai arranjando outros nomes para a inveja. Eu tenho uma raiva, me perdoe a sinceridade, dessa desonestidade afetiva, psíquica.
É muito fácil, mais fácil dar nome. Eu tenho inveja, estou com ciúme da pessoa, do que ficar arranjando outras coisas. Ai, fulano não é bom, ai, fulano não é justo, fulano não é honesto. Você não tem matéria, você não sabe. Mas fica semeando contenda, falando mal, ou semeando contenda um contra o outro, se leva e traz, né? Ah, você viu, fulano falou isso, ah, fulano falou aquilo, ah, Beltrano falou isso. Quantas paróquias não são destruídas por esses linguarudos, né? Quantas famílias não são destruídas? Quantas amizades por esses fofoqueiros? Os fofoqueiros não vão entrar no reino de Deus, está escrito na carta de São Paulo aos Colossenses, aos Efésios. Não vão entrar no reino de Deus. Desculpa, aos romanos. Não vão entrar. O coração, a pessoa que semeia contenda, é uma abominação a Deus. Está aqui no livro de Provérbios, 6, o 16 ou 19. Tudo bem, temer a Deus é odiar o que Deus odeia. Já falei aqui, citando o livro de Provérbios, 7 coisas que Deus odeia. Em síntese, o pecado, o que transgride a sua lei, o que vai contra o amor. Ah, então se amar está tudo certo, tem amor. Não, o amor, a maior encarnação, personificação do amor se chama obediência. Você não ama a Deus se você não obedece a Deus. Eu amo, então está tudo certo. Não, se você ama, mas está em desobediência a Deus, você está amando o que Deus odeia. E não odiando o que Deus odeia, né? Então vamos lá, amar o que Deus ama. Quais são as coisas que Deus ama? Segundo a Bíblia. Eu não vou citar todos os versículos não, porque eu peguei isso aqui de vários versículos para não ficar uma aula, né? Que aqui é uma partilha. Primeira coisa que Deus ama, a fé. Sabia que Deus ama a fé? E o que é a fé? É a certeza do que você não vê. É o acreditar no cuidado de Deus quando você não vê. É acreditar que Deus é o teu amigo que caminha contigo, como nós cantamos aqui. É acreditar, mesmo sem ver. É ter atos de fé. Eu creio porque creio, eu falo. Eu creio porque eu creio, eu evito o mal, eu vou à igreja, eu me confesso, eu vou à missa. Eu aceito a missa de um padre, talvez que não me agrade, mas eu estou indo por Deus, é um ato de fé. O padre não prega do jeito que eu gostaria, não prega bem, mas eu vou por Deus. É um ato de fé. A fé agrada a Deus, o ato público de fé, como rezar o terço, como ir à missa. A fé agrada a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, não precisa ler, eu só estou citando, não precisa abrir. Diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja falha na fé. Seja uma mulher, um homem de fé. Creia sem ver, tenha atos de fé. Proclame que você crê. Segunda coisa que agrada a Deus, biblicamente falando, o arrependimento dos pecados. O arrepender-se. Você vê que naquele discurso lindo que Pedro fez após o Pentecostes ali, tendo recebido o Espírito Santo, o discurso foi tão forte, tão eloquente, tão ungido pelo Espírito Santo, que logo no final os homens ali e as mulheres perguntaram: o que a gente tem que fazer para ser salvo? Nós matamos Jesus, Deus o ressuscitou, o Espírito Santo está vindo. Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos para receberem, então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Deus ama o arrependimento dos pecados. Quando você que caiu, você que fez errado, eu que fiz errado, a gente se arrepende. E filho, filha, o arrependimento nem sempre vai ser sensitivo, né? Eu não estou sentindo arrependimento, mas eu estou indo confessar. Isso é um ato de arrependimento, não é um sentimento. Eu não estou sentindo arrependimento, mas eu estou buscando ajuda para não cair naquele pecado de novo. Eu não estou sentindo o arrependimento, mas eu estou jejuando e oferecendo em reparação por aquele pecado. Eu não estou sentindo o arrependimento, mas eu estou indo à igreja, eu estou rezando o terço, eu estou fazendo adoração ao Santíssimo e pedindo: Deus, não me deixe cair. Isso é um ato de arrependimento, porque nem sempre o sensorial vai seguir a decisão. E nem sempre a decisão vai seguir o sensorial, o sensitivo, o que eu sinto, né? Mas eu preciso mostrar, provar para Deus que eu quero me arrepender, que eu quero me emendar. Mesmo com toda a miséria do abismo das nossas fraquezas, como dizia Santa Teresa. Então o arrependimento dos pecados é o que Deus ama, é o que agrada a Deus. Lembra, odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama. Nós já entendemos o que Deus odeia, certo? Certo? Então agora nós vamos entender o que Deus ama. Primeiro foi a fé, segundo o arrependimento dos pecados. Terceira coisa que Deus ama, a obediência. Deus ama a obediência.
Gente, a obediência vale mais que os sacrifícios, está escrito na Bíblia. Saul perdeu o reinado porque ele quis fazer sacrifícios a Deus e não quis obedecer a Deus, né? A obediência é amada por Deus. Deus ama a obediência e Deus ama os obedientes. Por isso que eu digo, não vem com esse discurso, se tem amor, está tudo certo, é tudo bonitinho. Não. Ame, mas ame a Deus em primeiro lugar. Porque se você escolhe um pecado e diz que está amando, você não está amando Deus, você está amando a você mesmo e as suas concupiscências. Obedeça a Deus. Não existe maior gesto de amor do que obedecer a Deus. Então, se eu obedeço a Deus, eu vou à missa aos domingos, porque não ir à missa ao domingo é um pecado mortal. Então, tudo bem, tem a chácara, todo mundo vai para a chácara domingo, sim, mas eu já me programo lá perto da chácara, tem uma igreja. Eu já me programo para ir cedo à missa, ou voltar mais cedo e ir à missa. Obediência. Eu me programo para perdoar, para não dormir magoado com a minha esposa, porque na Bíblia está escrito, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Eu obedeço. A maioria das coisas que eu faço por Deus, gente, eu não faço porque eu gosto. Vou ser sincero. Eu faço porque eu quero amá-lo e obedecê-lo. Com o tempo, você vai desenvolvendo a virtude de amar a lei de Deus. Amar o que é de Deus. Mas no começo nem sempre é assim, né? Sabe? Você ama porque obedece, você obedece porque ama. Não existe maior prova de amor para com Deus do que a obediência. E a obediência pressupõe um esforço, não tem jeito. A obediência pressupõe humildade, eu já vou falar sobre a humildade daqui a pouco. A obediência predispõe um negar-se a si mesmo, né? Não tem maneira melhor de viver aquele mandamento de Jesus, aquela palavra, né? Carregar a cruz e negar a si mesmo do que obedecendo. Obedecendo a Deus, obedecendo às leis da igreja, obedecendo o pai e a mãe, obedecendo às leis lá da empresa, né, da igreja também. Você é um cristão, você tem que dar exemplo na tua empresa. Quarta coisa que Deus ama, a sinceridade. Deus ama os corações sinceros. Deus ama aquele que não tem duas caras. Aquele que é sincero. Sincera, né? Sinceros, do latim. Que não tem essa cara de cera, que você não sabe o que a pessoa sente, o que ela pensa, ela está sempre fingindo, né? Camaleão, né? Deus ama alguém que é sincero, que não é um camaleão. Quinta coisa que Deus ama, a justiça. Ser justo. Você está devendo? Paga. Chegou o tempo de você pagar o seu funcionário? Pague o funcionário. Devolva o que você emprestou. Pegou emprestado? Pague. Seja justo, não privilegie quem é rico e bonito. Trate as pessoas igual. Tem gente que é assim, chega uma pessoa rica e bonita, a pessoa é uma simpatia. Chega alguém mais pobre, como dizia um amigo meu, desabonitado, né? Trata mal, trata de qualquer jeito. Tem uma paciência é de se admirar, né? Às vezes você chega numa repartição, num lugar, o rapaz lá, chega uma mulher bonita, ele é uma simpatia, um gentil, rapaz. O cara parece um príncipe galês, né, do país de Gales. Depois chega uma senhorinha lá, o cara trata mal. O que é isso, meu irmão? Justiça, né? Minha irmã. Ser justo, tratar as pessoas com equidade, né? Deus ama a justiça. Sexta coisa que Deus ama, a verdade. Se Ele odeia a mentira, nós vimos, Ele ama a verdade, isso é óbvio. Então seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa que, sabe, se posiciona e que fica do lado da verdade. Verdade que é a revelação, que é a Bíblia, que é a mensagem de Deus, né? Sétima coisa que Deus ama, a generosidade. Quem dá com generosidade, quem ajuda o pobre, quem ajuda uma obra de Deus, quem dá o dízimo, quem não é mesquinho. A mesquinhez também é uma coisa que Deus odeia, tá? A ganância excessiva. A generosidade Deus ama, sabe? Deus ama o generoso, a generosa. Deus ama quem dá com alegria, como diz a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quem oferta com alegria. Oitava coisa que Deus ama, e isso aqui sintetiza um pouco de tudo, né? O amor ao próximo. Deus ama o amor ao próximo. No amor ao próximo está o respeito, no amor ao próximo está a justiça, no amor ao próximo está a verdade, no amor ao próximo está a equidade, no amor ao próximo está o perdão, né? Quem ama o próximo perdoa, quem ama o próximo respeita, quem ama o próximo não difama, não fala mal, não levanta falso testemunho, não espalha contenda entre os irmãos, né? Quantas famílias cheias de contenda porque tem uma mãe ali, uma sogra que não é sábia.
Ao invés de resolver as coisas com Jesus na oração, fica levando, leva e traz. Leva para o marido, ai, tua nora fez isso. Ou uma esposa que fala mal do marido. Olha, você que é esposa, você que é esposo, não fale mal do seu cônjuge. Porque depois vocês se acertam, né? De uma forma ou de outra, não vou entrar em detalhes, vocês vão se acertar. Mas a pessoa que ouviu vai ficar com aquela imagem da sua esposa. A sua mãe sempre vai ficar do lado do bebê, tá? Você, do bebezinho de 50 anos dela, né? A mãe sempre vai ficar do lado da filha. Então, sabe, para de espalhar contenda, seja maduro, vai rezar, resolve com Jesus. Dói, mas resolve na oração. Nem tudo você tem que falar para os outros, nem tudo você tem que falar para sua mãe. Quando você vai amadurecer e entender que você é uma mulher casada, um homem casado, não é mais um adolescente, sabe? Né? Então, quem ama o próximo, respeita, não leva e traz, não cria contenda. E a última coisa que Deus ama, que eu quero colocar aqui, nona realidade, Deus ama a humildade. Na Bíblia está escrito que Ele exalta os humildes e derruba os soberbos, né? Então Deus ama a humildade. O humilde que se entende, que não está na quinta potência angélica do universo, que entende que é fraco, que entende que não tem que ser o primeiro a saber. A pessoa que diz, nossa, padre, fizeram isso e não me comunicaram. Olha, você só tem o direito de falar isso se você for o dono da empresa, claro, aí você tem que saber. Mas na igreja, nossa, o padre resolveu mudar e não me comunicou. Gente, menos, né? O padre é o pároco. A pessoa tem um espírito de importância. Por isso que a gente se machuca tanto, porque a gente se interpreta como muito importante, sabe? Muito digno de respeito. Os santos, pelo contrário, eles se interpretavam como indignos de respeito, indignos da estima. Agora a pessoa exige, tem que me estimar, tem que falar que eu sou bom, tem que massagear o meu ego. Ai da pessoa se fizer uma coisa sem consultar. O bispo não me disse que ia fazer, mas meu amigo, é o bispo, é o padre, é o chefe. Menos, humilde, seja humilde. Humilde para entender que você não tem que ser consultado por tudo, para tudo, que você não é a medida de todas as coisas. Humilde para entender que o seu filho casou, agora tem outra mulher na vida dele, que é a esposa. Acabou. Você vai ser mãe, mas não é o mesmo relacionamento. Ele tem a família dele, você precisa deixar ele crescer. Humilde para aceitar correção, para aceitar aprender com as pessoas, para se cercar de quem te corrige, não de quem te bajula. Um segredo para você dar errado na vida: cerque-se de quem te bajula, não de quem te corrige, não de quem te desafia. Deus ama a humildade. Enfim, acho que deu para entender o que é o temor de Deus e o que a gente precisa fazer, né, para agradá-lo. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando o entendimento do que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, nos dê essa sabedoria que é conduzida, que é inspirada pelo temor de Deus. E nos dê, Senhor, nos dê, Espírito Santo, esse respeito para com Deus, essa reverência para com o sagrado. Nos dê também esse medo protetivo, medo de pecar, de perder a amizade com Deus, de perder o céu. Nos dê, Espírito Santo, vem nos batizar, vem nos encher, vem nos fazer amadurecer, Espírito Santo. Vem falar o nosso coração, nos batiza, nos encha, nos amadurece. Nós queremos fazer escolhas mais sábias. Nós sabemos que a vida também está nas nossas mãos. É um presente que Deus nos deu. Não queremos ficar arranjando culpados, mas queremos assumir a nossa vida. Queremos, Espírito Santo, ser pessoas melhores. Vem, nos batiza, nos encha, nos cura. Inunda o nosso coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você pode cantar pedindo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.